Bom, vamos falar da pesquisa do Ibope. A Ibope ouviu eleitores para saber qual é a intenção de voto desses eleitores para a presidência da República. A pesquisa foi divulgada ontem, os números mostram Jair Bolsonaro na liderança. Eu quero a opinião de Cláudia Brandão, a análise também de Délio Rocha e Elivaldo Barbosa a respeito desses números que você acompanha agora aqui no Jornal do Piauí. Pesquisa registrada, registro BR 0650/2018, pesquisa do Ibope. Presidente da República, Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 31% das intenções de voto. Fernando Haddad, do PT, 21%. Ciro Gomes, do PDT, 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, 8%. Marina Silva, da Rede, 4%. João Amoedo, do Novo, 3%. Álvaro Dias, 2%. Na página seguinte, nós temos aí os candidatos que fecham essa pesquisa. Henrique Meirelles também com 2%. Cabo Daciolo, do Patriota, 1%. Guilherme Boulos, Vera Lúcia e Emael não pontuaram, assim como João Goulart Filho, 0% das intenções de voto. Brancos e nulos, 12%, não sabe, não responderam, 5%. Vamos então voltar para o comentário de Cláudia Brandão. Somente 5% dos eleitores, aparentemente 5% apenas, indecisos. Agora, Cláudia Brandão, 31% já dizem que votam em Bolsonaro, 21% Fernando Haddad, 11% Ciro. A diferença entre os três primeiros é de 10 pontos percentuais. Temos um cenário já definido para segundo turno, Cláudia Brandão. Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Délio, e a todos que nos acompanham. Joelson, chama a atenção o crescimento de Jair Bolsonaro, do PSL, mesmo estando sem fazer campanha, porque ainda se encontra em recuperação do atentado que sofreu no dia 6 de setembro na cidade mineira de Juiz de Fora. Ele está a 10 pontos de vantagem do segundo colocado, que é Fernando Haddad, do PT. Eu estive detalhando hoje os outros números da pesquisa e se a gente for tomar apenas os votos válidos, aqueles que contam para a eleição, excluindo os brancos e nulos, Jair Bolsonaro tem 38% e Fernando Haddad, do PT, 25%. Diante desses números, os aliados mais próximos de Jair Bolsonaro já começam a trabalhar uma estratégia nesses últimos 5 dias de campanha para tentar captar o voto útil dos eleitores de centro, discutindo e pregando a possibilidade de Jair Bolsonaro ganhar já no primeiro turno e assim afastar a possibilidade da volta do PT, já que este é o principal argumento de campanha de Jair Bolsonaro. Só que aí eles barram numa muralha ainda perigosa, que é a rejeição dele. Jair Bolsonaro tem 44% de rejeição, é a mais alta de todos os candidatos. Embora chame a atenção também nessa pesquisa o crescimento impressionante da rejeição ao candidato do PT, Fernando Haddad, que passou de 27% para 38%. Pode-se perguntar quais os motivos da rejeição a Fernando Haddad terem aumentado tanto nessa última pesquisa, já que ainda não foi computado o resultado da revelação da delação premiada do ex-ministro Palocci, como falou agora há pouco o Délio Rocha. Mas a gente pode levar em conta algumas coisas. Por exemplo, umas declarações do então ex-ministro todo-poderoso do PT, José Dirceu, ele fez declarações que preocuparam a ala mais conservadora da sociedade brasileira. Por exemplo, quando ele fala na possibilidade de controlar o Supremo Tribunal Federal, ou ainda de um projeto de retomada do poder pelo Partido dos Trabalhadores. Ele teria dito que não se trata apenas de ganhar a eleição, mas de tomar o poder. Isso pode ter assustado a ala mais conservadora, os eleitores de centro, o que fez com que crescesse a rejeição a Fernando Haddad. E Jair Bolsonaro tem trabalhado muito bem isso das redes sociais, já que ele não está podendo ainda participar de debates, nem fazendo campanha de ruas, mas ele tem trabalhado muito isso, se apresentando como alternativa viável para derrotar o Partido dos Trabalhadores. Então, a gente vai esperar agora, para a próxima pesquisa, qual a repercussão que essa delação do Palocci pode ter tido ainda, se confirmaria ou não essa expectativa de Jair Bolsonaro de vir a ser eleito ainda no primeiro turno. Já se sabe que alguns eleitores do Centrão, alguns políticos do Centrão que estavam com Geraldo Alckmin, começam a acenar para essa possibilidade diante da dificuldade que o candidato tucano apresentou de sair de um dígito nas pesquisas.
Tá aí, então, Délio, inclusive, chamando a atenção para isso que a Cláudia está dizendo, 8% dos eleitores disseram que votam em Geraldo Alckmin. É um desempenho bem abaixo do que se esperava do PSDB 4 anos depois da performance de Aécio Neves. É bem abaixo. 8% realmente é muito pouco. Mas também não se vê nenhum movimento que favoreça uma mudança de cenário, ou seja, de que não só Alckmin, mas Ciro Gomes possa ameaçar Fernando Haddad nesse momento. Né? Olha, Joelson, a gente começou esse horário eleitoral, né, falando da possibilidade de Geraldo Alckmin, quando é que ele iria alcançar, né, os 2 dígitos na campanha eleitoral. O máximo que Geraldo Alckmin conseguiu até hoje no horário eleitoral, não, aliás, nas pesquisas, né, o máximo que Alckmin conseguiu nas pesquisas é registrar 10%, mas no geral, Joelson, ele sempre ficou ali oscilando entre 7%, 8%, 9%, quer dizer, aquela aposta que ele fez antes do horário eleitoral, quando ele formou aquela coligação grande, reunindo os principais partidos do Centrão, achando que iria reverter no horário eleitoral essa distância que separava ele de Jair Bolsonaro, aquela aposta de Geraldo Alckmin estava errada. As eleições deste ano, o horário eleitoral não tem o mesmo peso de eleições anteriores e Bolsonaro está mostrando isso, né? Porque a campanha dele praticamente toda é feita nas redes sociais, já que ele conta só com 8 segundos no horário eleitoral. E, Joelson, eu diria aí, é uma opinião mesmo minha, eu acredito que esse período em que Jair Bolsonaro ficou afastado da campanha nas ruas e desses debates que foram realizados nas TVs, isso favoreceu Jair Bolsonaro, porque ele continuou fazendo campanha mesmo hospitalizado e fazendo campanha nas redes sociais, onde eles geralmente têm um controle maior do que fala, sem se expor muito, quer dizer, contar um controle muito maior. Além disso, nos debates dos quais ele participou, Joelson, ele não se saiu muito bem, ele não teve um desempenho considerado bom, então isso pode ter favorecido essa campanha de Jair Bolsonaro. Por outro lado, o Fernando Haddad, aí, que aparece estacionado a 2 pesquisas, ele pode estar sofrendo essa exposição dele maior agora como o candidato a ser batido, né? Aquele que está quase certo do segundo turno com Jair Bolsonaro. Então, aqueles que estão mais atrás ali, mais brigando por uma vaga no segundo turno, como Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, estão batendo muito em Fernando Haddad e como Haddad está sozinho no debate, entre dos 2 líderes, somente ele tem marcado presença no debate, o desgaste maior está sendo para a figura de Fernando Haddad. E tudo isso pode ter sido contabilizado nessa última pesquisa do Ibope. Agora é importante lembrar que a gente vai ter um cenário talvez mais próximo do definitivo nessas pesquisas que vêm aí pela frente. Do Ibope tem uma pesquisa que será divulgada na quarta-feira, amanhã, e outra do Datafolha na quinta-feira. Aí já vai ser possível avaliar o impacto daquelas manifestações de domingo, né, de sábado e domingo, embora o Ibope já tenha captado um pouco daquelas manifestações, mas a gente vai ter um cenário mais definitivo e também em relação a essas denúncias que foram tornadas públicas, essas denúncias do ex-ministro Antônio Palocci. Agora, Joelson, até domingo a gente pode esperar uma campanha muito acirrada, com muitas críticas, com confrontos aí mais direto entre os candidatos, até porque agora todos vão para o tudo ou nada. Ciro Gomes e Alckmin, então, só tem mais 5 dias para tentar aí alimentar uma possibilidade de chegar no segundo turno. Joelson. Tá certo, Délio Rocha. Bom, e outra coisa que chamou a atenção, Anivaldo Barbosa, muita gente dizia no começo da campanha, antes da campanha, no período de pré-campanha, que Bolsonaro tinha um teto, que esse teto era 18%, foi passando para 20%, alguns disseram que 25%. Bom, está com 31%. Teto foi rompido. Teto rompido, o que mostra que qualquer prognóstico agora é mero palpite. Exatamente. Como o Délio falou, é um momento tenso da campanha, tenso, nervoso, críticas, quem está embaixo querendo subir a qualquer custo e, lógico, quem está em cima procurando consolidar as suas posições. Hoje, terça-feira, o retrato da disputa eleitoral é de um segundo turno envolvendo Jair Bolsonaro e Fernando Haddad.
candidatos do PSL e do PT. Esse é o cenário. Não vejo como ele ter grandes modificações daqui até domingo. Mas pesquisa é pesquisa, é retrato, é momento. Não é a votação para valer. Não é o voto digitado lá, o voto expresso na urna eletrônica. É claro que se fosse assim não precisava nem ter a eleição. Bastava fazer uma pesquisa e pronto, dava logo a faixa presidencial. Mas a pesquisa indica uma tendência, indica um movimento, que hoje aponta claramente para um segundo turno entre os candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Apesar das pesquisas, é bom lembrar que está 0-0 por enquanto, né? Ninguém tem nenhum voto depositado em urna. 0-0. Portanto, o jogo as urnas estão preparadas para receber as manifestações dos eleitores. É bem observado. Agora, e Marina Silva, né? Falar de Marina Silva, que tinha nas primeiras pesquisas aí, pré-campanha, 19% das intenções de voto, agora aparece com 4%. Foi uma descida vertiginosa. Uma desidratada. Desidratada impressionante de Marina Silva, que tinha um grande capital, né? Recebeu uma grande quantidade de votos na eleição passada, na eleição também anterior, mas agora não foi bem a Marina Silva. Não está indo bem Marina Silva. Como lembrando o Elivaldo Barbosa, a eleição ainda não aconteceu. Mas vamos ver aqui os cenários de segundo turno. Vamos lá. Ibope, possibilidade de segundo turno aqui. Num confronto eventual de Ciro Gomes com Bolsonaro, 45% para Ciro Gomes do PDT contra 39% para Bolsonaro. Esse é o cenário que mais chama atenção, Elivaldo Barbosa, porque Ciro seria aquele que tem maior performance, o melhor desempenho em segundo turno contra Bolsonaro. Exatamente. Chama atenção porque desde o início é uma situação de estabilidade. O problema é chegar aí, né? O problema é chegar aí, né? O problema não é como você se dá na final, se você vai bem ou não na final. O problema é passar na semifinal, né? Passar na semifinal, né? Ciro Gomes aparece com 45%, Bolsonaro 39%. Brancos e nulos 13%, não sabem 3%. Em outro cenário, Geraldo Alckmin vence Bolsonaro também, 42%. Contra 39%. Brancos e nulos, 17%, não sabem 3%. Em outra simulação de segundo turno, Fernando Haddad aparece com 42%, Bolsonaro também com 42%. Esse foi o outro cenário que surpreendeu, porque mostra o equilíbrio de forças entre os que hoje iriam para o segundo turno, Fernando Haddad e Bolsonaro. Brancos e nulos, 14%, não sabem 3%. Bolsonaro contra Marina Silva, este é um cenário bem incerto, quase impossível de acontecer, mas está aí Marina Silva 38%, Bolsonaro 43%, brancos e nulos 17%, não sabem 2%. Temos mais algum cenário? Não. É isso. Não, é isso aí. São os cenários para segundo turno das eleições 2018, intenção de voto do eleitor.